Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta para mais um estudo no nosso canal. Espero que vocês acompanhem até o final. Primeiramente, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva no nosso canal, aperte os sininhos das notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo no canal. E se você gostar do estudo, que você dê o like e faça um comentário, ainda que seja simples, para que o YouTube veja relevância nesse vídeo, que vocês deram relevância a esse vídeo e possam estar colocando esse estudo a mais pessoas. Eu agradeço desde já e Deus abençoe vocês. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que parece que está havendo uma mudança. Existem algumas coisas mudando no cenário mundial. Nós estamos em meio a um conflito mundial, vocês sabem disso, que tem se agravado a cada dia, nós temos falado disso no nosso canal, mas nós estamos agora às vias de uma mudança, de uma transformação que está acontecendo no cenário, mudanças de peças. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Vamos lá. Aqui está. Declaração conjunta de Rússia, Irã e Turquia. Condena a pilhagem de petróleo sírio pelos Estados Unidos. Publicado em 20 de julho de 2022, aqui embaixo está falando presidente Putin e Raisi e Erdogan reunidos em Teherã. Então está havendo uma mudança no cenário, geopolítico do mundo, a união entre o presidente da Rússia, o Putin, o presidente da Turquia, o Erdogan, e o presidente do Irã, que é o Raisi, unidos num propósito. Se nós observarmos o que tem acontecido no cenário também mundial nesses últimos tempos, Rússia e Israel estão entrando em conflitos, justamente por causa da guerra entre a Rússia, ou o conflito entre a Rússia e a Turquia, aliás, entre a Rússia e a Ucrânia. O que a gente está vendo que está acontecendo? Que Israel tem dito que vai ajudar a Europa, ou seja, vai fornecer gás, no próximo inverno, como a Rússia ela tem tido essa carta na mão com relação ao fornecimento de gás para o povo da Europa no próximo inverno, e Israel está se colocando, digamos assim, a Rússia tem achado que Israel está se metendo em algo que não deve se meter, dizendo que vai fornecer gás para a Europa. E nós podemos ver no cenário alguns conflitos acontecendo. Não só essa reunião entre esses três países, mas também, aqui eu separei algumas reportagens. Sistema antiaéreo da Rússia atacou avião de Israel na Síria. Tensão com Israel. Rússia pede fechamento da filial da agência judaica. Israel diz que Rússia disparou mísseis contra seus caças na Síria. Então, a Rússia está revoltada com Israel, justamente por ele estar se metendo, de certa forma, querendo dizer que vai fornecer gás para os países da Europa no próximo inverno. E aqui, primeiramente, a Rússia ela pediu fechamento da filial da agência judaica na Rússia, E isso daqui deu uma grande repercussão. E Israel diz que a Rússia atacou alguns aviões deles na Síria. Então, o conflito entre a Rússia e Israel também está, digamos assim, aumentando. E o que isso está levando ao cenário mundial? O que as pessoas estão dizendo a respeito disso? Bom, a gente vai ver agora. Existe uma colocação no meio geopolítico e nas pessoas que creem em profecias, falando que algo profético está acontecendo. E eu vou ler para vocês aqui uma matéria do Gospion Prime. Eu vou voltar aqui para ler para vocês essa matéria. Só um minutinho. Aqui, estamos de volta. Gospion Prime. A matéria do dia 25 de julho de 2022. Deixa eu só colocar meu óculos aqui, para ficar melhor. Encontro entre líderes da Rússia, Irã e Turquia
tem relação com profecias? Uma pergunta. Cristãos discutem a relação da profecia de Ezequiel 38 com eventos atuais nas redes sociais. Nesta terça-feira 19, um assunto foi tendência no Twitter. Trata-se do livro bíblico de Ezequiel, que consta um capítulo acerca das profecias do fim dos tempos. De acordo com Fightware, o público da rede social em questão não teve dificuldades em relacionar eventos dessa semana com as profecias do livro bíblico. No entanto, para esclarecer essa situação é necessário fazer um breve resumo sobre os acontecimentos internacionais. Então aqui ele vai começar a descrever o que está acontecendo no cenário mundial. O evento marcante foi a visita do presidente russo Vladimir Putin ao Irã, apesar da tensão entre eles e da guerra que se arrasta na Ucrânia. Essa viagem é considerada preocupante por alguns motivos. Primeiramente, Rússia e Irã são evitados por vários países, em especial pelos Estados Unidos. Em segundo lugar, a viagem de Putin demonstrou que ele está disposto a criar aliança, já que se encontrou com o líder do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, com o presidente iraniano Ebrahim Raisi e com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Em terceiro lugar, a visita de Putin ocorreu após a viagem de Joe Biden a Israel, nação que tem tido problemas com o Irã. O assunto entre Biden e Israel esteve cercado de preocupações justamente com o Irã, ainda mais que tal situação não possui soluções a tempos. Então a matéria vai se desenvolvendo a respeito disso. Do quê? Justamente a respeito de uma possível guerra, de Gog e Magog. Mas isso seria possível? A guerra de Gog e Magog, profeticamente falando, a guerra de Ezequiel 38 e 39, que está descrita no livro de Ezequiel 38 e 39 com detalhes, poderia ser justamente essa guerra que está sendo programada e que essa reunião entre Rússia, Irã e Turquia pode gerar alguma preocupação nesse sentido? Nós vamos falar a respeito disso hoje, certo? Primeiramente, eu abri a Bíblia aqui no livro de Ezequiel 38 e a gente vai ver alguns pontos dessa situação, dessa guerra, certo? Primeiramente, Ezequiel 38 fala que Israel, no momento da guerra de Gog e Magog, estará em plena tranquilidade. Se a gente for olhar lá em Ezequiel 38, no versículo 12, Ezequiel 38, no versículo 12, fala assim: e isto a fim de tomares, versículos 11, 12 e 14. Então, peraí. E dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros e que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Isto a fim de tomares os despojos e arrebatares a presa, e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, e contra um povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado, bens e habita no meio da terra. Certo? Esse é Israel mesmo. Aqui no versículo 14, fala assim: portanto, ó filho do homem, profetize e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não saberás tu? Então, qual o cenário que a gente vê aqui descrito em Ezequiel 38, quando acontecer a guerra de Gog e Magog? Aqui diz que Israel estará seguro, habitando seguro. Hoje nós podemos dizer que Israel habita seguro? Podemos avaliar que Israel está tranquilo, que não existe nenhum perigo, que eles estão lá super de boa e que essa guerra vai acontecer porque Israel está justamente está da forma que está descrito aqui em Ezequiel 38? A gente sabe que não. Vamos continuar. Outra coisa que é interessante aqui na passagem: quem traz o fim da guerra? Quem traz o fim da guerra de Gog e Magog? Isso está descrito em Ezequiel 38, a partir do versículo 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te fariam vir contra ele? Primeiramente, eu tenho alguns vídeos no meu canal que eu descrevo a respeito dessa guerra de Ezequiel 38 e 39
como este Gog sendo o anticristo. Eu já falei disso em vários vídeos, certo? E essa descrição, ela justamente aqui, quando nós lemos esse versículo de Ezequiel 38, no versículo 17, a gente vê que essa pessoa em particular, que é Gog, da qual Deus está citando aqui, não é uma pessoa de qualquer momento, de qualquer época da história, mas é alguém que foi citado desde os primórdios da Bíblia, desde o Antigo Testamento. Vejamos aqui, assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel. Então ele não falou disso apenas em Ezequiel. Aqui em Ezequiel está falando que ele falou disso por meio dos servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles. Então isso é algo que foi profetizado durante anos e que foi profetizado no Velho Testamento por vários profetas. A única pessoa que é citada no Velho Testamento por vários profetas que viria contra Israel no final dos tempos para atacar Israel é o anticristo, certo? Vamos continuar falando a respeito justamente de quem vai terminar com esta guerra, a guerra de Gog e Magog. Naquele dia, quando vier Gog, aqui eu estou lendo o versículo 18, eu estou continuando, tá? Ezequiel 38, 18. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha face, todos os homens que habitam sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, todos os muros desabarão por terra. Então aqui está falando que quem faz com que essa guerra, ou seja, esse ataque de Gog, que vem da terra de Magog, tudo isso eu já falei nos meus vídeos. Eu fiz um vídeo, o primeiro que eu falei a respeito disso, que é a última batalha de onde virá o anticristo, que é uma live que eu fiz alguns meses atrás. Eu falei sobre isso em outros vídeos também, falando a respeito justamente desses acontecimentos, certo? Que Deus se levanta contra esta guerra e contra este Gog, para dar fim a esta guerra e a este acontecimento. Aí a gente tem mais algumas coisas aqui anotadas. Não há espaço para 7 anos do reinado do anticristo, ou seja, se aqui está falando que Deus vai fazer com que haja uma guerra, aliás, uma destruição, quer ver? Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, e a espada de cada um se volverá contra o seu próximo. Contenderei com eles por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles, sobre suas tropas, sobre muitos povos que estiverem com ele. A gente não vê aqui espaço para, depois dessa guerra de Gog e Magog, e Deus agindo sobre estes inimigos, espaço para esses 7 anos do reinado do anticristo, que viria, que tem que vir ainda, que vai acontecer ainda. E se essa guerra de Gog e Magog é esta que está se anunciando, como que o anticristo começaria a agir depois de um ataque de Deus contra todas as nações? Aqui está falando sobre muitas nações da terra, que a terra inteira vai sentir quando Deus agir contra esta guerra. A gente vai ver aqui também Ezequiel 39, no 7 e no 8. Vamos ver o que está escrito aqui. Farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei, presta atenção, nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Se esta guerra é a guerra de Gog e Magog, se a guerra de Gog e Magog não é a guerra do anticristo, ou seja, não é a última batalha, quando o anticristo ataca Israel e Deus se levanta contra ele, vem contra ele para poder defender o povo de Israel na última batalha, e Deus manda destruição, aqui está bem claro, falando que nunca mais ele vai deixar Israel profanado. O meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Não há espaço, depois dessa guerra, para 7 anos de reinado do anticristo, certo? Vamos ver aqui. E eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Outra coisa que nós observamos aqui na guerra de Ezequiel 38 e 39. Este versículo ele fala que
Este é o dia de quem tenho falado. Qual é o dia que o Senhor Deus fala em todas as profecias do Velho Testamento com os profetas que falaram a respeito dos últimos dias? Senão o dia do Senhor, o dia da batalha do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o dia da ira do Senhor, ou seja, o juízo de Deus que virá sobre a terra no final dos 7 anos da grande tribulação, a última batalha, aonde quando o anticristo e os seus exércitos que atacarem Israel se prepararem para querer ir contra o próprio Deus, Deus se levantará contra eles. Isso está descrito em vários vídeos que eu já fiz. Quem assiste os vídeos do meu canal, os estudos do meu canal, deve estar a par disso, que eu já fiz vários vídeos falando e dizendo que Gog é o anticristo, inclusive de onde ele vem, tudo o que acontece foi explicado nos meus vídeos que eu já fiz falando sobre isso, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. O grande sacrifício que acontece no final é o mesmo de Apocalipse. A gente vai aqui para Ezequiel 39, no 17. O grande sacrifício do Senhor. Preste atenção. Tu, pois, filho do homem, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Dize às aves e a toda espécie, a todos os animais do campo. Ajuntai-vos e vinde. Ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício. Isso acontece depois da guerra de Gog e Magog, tá? Em Ezequiel 39, no versículo 17. Que eu oferecerei por vós sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carnes e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, e de todos os engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura, até vos fartardes, bebereis o sangue, até que vos embriagueis. Aqui vai continuando falando sobre isso. A gente vê isso aonde mais? Que fala também sobre isso. Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse para a gente ver. No Apocalipse 19. Aqui. Deixa eu só ver o versículo. Versículo 17. Presta atenção e veja se não é a mesma coisa. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para o grande dia da ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, carnes de todos que, livres quer escravos, tanto pequenos como grandes, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então a gente vê que a batalha é a mesma, que a batalha, a última final, que o sacrifício e a ceia é o mesmo. Vamos continuar aqui para a gente ver. E logo em seguida a gente vê aqui em Ezequiel 39 falando do quê? Do milênio. 39, 26 a 29. Vamos voltar para Ezequiel 39, 26 a 29. 39, 26 a 29. Aqui. Presta atenção se aqui não está falando do milênio. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Gente, eu estou lendo Ezequiel 39, eu estou no versículo 28 agora. Quando vier, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornarei a juntar, para voltarem à sua terra, e que de lá não deixarei nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Deus Pai derramará o Espírito Santo dele sobre Israel, se não somente no milênio, se não somente depois de todos os acontecimentos da ira do Cordeiro, da ira de Deus Pai, quando Deus
o Senhor Jesus vier para reinar com a igreja, para reinar com o povo de Israel, os sobreviventes, e ele vai colocar no milênio o espírito dele sobre o povo de Israel. É só uma questão de analisar. Poderia esta guerra que está aparecendo agora, sendo peças movidas no cenário mundial, ser a guerra de Gog e Magog? Analisemos profundamente. A gente vai ver agora aqui sobre a Terceira Guerra Mundial, que eu declaro, eu falo isso com todas as letras, que esta guerra que já começou, porque o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, já digamos assim que são peças sendo mexidas na agenda mundial, na agenda dos senhores do mundo, para que chegue ao terceiro conflito, para que chegue a esse terceiro conflito que é o global, certo? E a gente vai ver várias coisas falando a respeito disso para comprovar que esta batalha que está se desenrolando e até mesmo essa união desses três líderes que a gente acabou de ver aqui, que significa que a terceira G, ou o terceiro conflito global, está prestes a estourar. Como também eu tenho falado em outros estudos. A gente vai entrar em todos esses detalhes hoje. A gente vai ver bastante coisa hoje para comprovar. Porque quando a gente fala alguma coisa, eu já falei isso para vocês. Quando a gente diz alguma coisa, a gente tem que comprovar na palavra de Deus. Não forçando o texto, mas o que está escrito de verdade. Como que a palavra de Deus está descrita para nós. É isso que a gente vai observar. Então a gente vai ver o terceiro conflito global, que é provocado por quem? Pelos senhores do mundo, para que o anticristo possa subir no poder. A gente sabe que essa terceira G vai ser provocada pelo anticristo, aliás, pelos senhores do mundo, para que o anticristo possa subir no poder e para que haja o quê? Depois desse conflito, o que acontece? O que provavelmente vai acontecer? O acordo de paz, o acordo do anticristo com muitos, por uma semana ou por 7 anos, para que cesse esse terceiro conflito global e para que comece o reinado do anticristo. Prestem atenção, vamos para Daniel 9, 27, para a gente ver se isso daí não tem tudo a ver. Daniel 9, 27, aqui. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. É interessante a gente observar aqui que ele fará um acordo com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Eu já falei sobre isso. Para que haja o sacrifício diário e a oferta de manjares diária dentro de Israel, porque isso aqui é uma como é que fala? É uma manifestação do povo de Israel quando existe o quê? O templo. Quando existe o templo, a Bíblia, na lei, exige que haja um sacrifício diário e uma oferta de manjares diária. Então, aqui significa que ele vai fazer um acordo e que desse acordo vai sim ser decretada a reconstrução do terceiro templo. Gente, isso aqui eu vou falar muito rapidamente, eu vou pincelar, mas eu falei disso incansavelmente em vários estudos. É uma coisa assim, digamos que é muito profundo você falar disso, são muitos detalhes, são muitos acontecimentos, que não tem como a gente explicar tudo no vídeo só, mas eu vou fazer um resumão aqui e eu vou citar coisas que estão nos meus estudos. Se vocês acharem que não e tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, porque eu digo para vocês em qual estudo que eu falo sobre isso, se vocês quiserem saber, vocês que não assistiram. Ou então, se vocês forem assistir os estudos do meu canal, vocês vão ver que está tudo explicado. Então, se a gente vê aqui que esse acordo fará a reconstrução do terceiro templo e que no meio da semana, ou seja, no meio dos 7 anos, 3 anos e meio, ele vai quebrar este acordo e vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares, significa que ele vai impedir que o povo de Israel adore no templo. Um templo que eles vão reconstruir com a autorização do anticristo e desse acordo, justamente que vai acontecer para que este conflito global que está prestes a estourar cesse. Vamos continuar. Sobre as asas da abominação virá o assolador,
até, sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Interessante que a destruição está aqui de novo, né? No vídeo passado que eu fiz, último que eu fiz falando de Nimrod, eu falo muito sobre esta palavra destruição, que é especificada por Deus como Deus vindo trazer a destruição sobre o reino do anticristo e sobre tudo aquilo que ele estará colocando no mundo neste período. Então a destruição está citada aqui também. É muito interessante analisarmos. Então vamos ver aqui. Existe também o chifre pequeno, em Daniel 7, capítulo 7, versículo 8. Vamos ver aqui. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava insolências. A gente observa de novo aqui, é muito interessante que, quando a gente vai para Apocalipse no capítulo 17, lá fala assim sobre os chifres que são citados em Apocalipse 13, no reino da besta, que são 10 chifres, né? A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E esses chifres ali está falando que são reis ou líderes, né? Que não receberam o poder ainda naquele período que estava sendo citado, mas que receberão poder para que eles possam entregar este poder para quem? Para o anticristo. E é interessante aqui que o chifre pequeno, que está falando aqui, ele nasce no meio dos 10 chifres. Que você olha aqui no versículo 7, no finalzinho do versículo 7, a descrição do animal que tinha 10 chifres, todos os animais que aparecem antes dele tinha 10 chifres. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles e tinha 10 chifres. Então, aonde cresce o anticristo? No meio dos 10 chifres. Não, quem dá o poder para o anticristo senão os 10 chifres? E ele cresce no meio dos 10 chifres e ele é o quê? Um chifre pequeno. Um pequeno chifre. Não vai ser alguém que entra no cenário mundial como alguém grandioso, mas é alguém que aparece, desponta e começa a crescer. E vai se despontar mediante os acontecimentos. Isso é muito claro, está descrito aqui com todas as letras. Um chifre que tinha olhos e como os de homem, uma boca que falava insolência. Então é bem claro dizendo aqui que esse chifre é um homem que falava insolências. A boca do anticristo não é aquele que fala insolências, que fala blasfêmias, como está descrito em Apocalipse 13, o reino da besta que emerge do mar, que justamente é o reino que descreve a subida do anticristo ao poder. Então a boca que falava insolências, ou a boca que proferia blasfêmias. Você vê que tudo está realmente ligado, tudo está conectado, tudo está... as profecias todas elas se completam. Aí a gente vê aqui, Gog e Magog. Gog e Magog. Esta guerra de Gog e Magog, como eu estou dizendo para vocês, ela provavelmente não, ela é com certeza a última batalha do anticristo contra Deus, contra o Senhor Jesus. E o anticristo é Gog. Então a gente está vendo que ela não poderia ser a guerra agora, que este terceiro conflito mundial vai ser levantado pelos homens. A gente vai ver agora, eu vou falar sobre isso para vocês. A gente vai observar algumas coisas aqui, certo? Só um minutinho que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui. Eu já falei para vocês, em alguns estudos que eu fiz também, sobre um povo que é um povo descendente da terra de Magog, que descende dos... dos askenazitas, que são todos descendentes dos filhos de Jafé. E que desse povo askenazita surgiu um povo chamado o povo casariano. Eu já falei para vocês sobre isso, sobre o povo casariano. A gente vai olhar algumas coisas para a gente ver da onde sai exatamente essa situação que a gente sabe que está começando a surgir pelos donos do mundo. Aqui está falando assim, uma sociedade incrivelmente maligna surge na Casária. Os casarianos se desenvolvem em uma nação governada por um rei malvado
que tinha antigas artes negras babilônicas, oligarcas cultos servindo como sua corte. Durante este tempo, os casarianos se tornaram conhecidos nos países vizinhos como ladrões, assassinos, bandidos das estradas e por assumir as identidades dos viajantes que assassinaram com uma prática ocupacional normal e de modo de vida. Bom, eu falei para vocês que os judeus askenazes nada mais são do que o povo casariano, que descende dos askenazitas, que são justamente o povo que descende da terra de Magog, tudo isso já falei para vocês, e que este povo era um povo maléfico, um povo que praticava artes malignas babilônicas, que simplesmente, o que aconteceu com eles? Eles se converteram ao judaísmo num período da história, se converteram ao judaísmo porque foram forçados, porque existia vários conflitos acontecendo. Eu vou ler mais algumas coisas para vocês poderem entender como que a coisa funciona. Só um minutinho. Vou colocar aqui para vocês. Para a gente poder continuar vendo sobre este acontecimento. Aqui. O segredo profundo e obscuro das cerimônias ocultas era que todas elas eram baseadas na antiga adoração de Baal, também conhecida como adoração da coruja, a fim de enganar as confederações das nações lideradas pela Rússia, que estavam assistindo a Casária. O rei Casar fundiu essas práticas da magia negra luciferiana com o judaísmo e criou uma religião híbrida, satânica secreta conhecida como o talmudismo babilônico. Isso se tornou a religião nacional da Casária e alimentou o mesmo mal pelo qual a Casária era conhecida antes. Infelizmente, os casarianos continuaram o seu mau caminho, roubando e assassinando aqueles pelos países vizinhos que viajavam para Casária, ladrões casarianos. Então isso aqui vocês estão vendo que o povo se converteu ao judaísmo, mas o que eles fizeram? Eles tinham uma prática satânica, uma prática de uma religião antiga babilônica, negra, magia negra luciferiana, que eles misturaram com o judaísmo, criando um talmudismo babilônico, uma forma de religião híbrida satânica secreta. O que nós vemos hoje nos líderes do mundo? O que nós vemos? Vamos continuar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aqui. A coruja é o símbolo da Boemim. O que eles adoravam lá? Vamos voltar aqui para vocês verem. O que eles adoravam lá? Aqui. Uma antiga adoração da Baal, também conhecida como adoração à coruja. Então tá, vamos lá. A coruja é o símbolo da Boemim Clube. O lema dos caras é: aranhas, tecedoras dos negócios, não vem aqui. Quem vem de uma fase de Shakespeare, que vem de uma fase de Shakespeare, que basicamente significa: deixe os seus negócios sujos na porta. E é tomada da segunda cena do ato 2 de Sonho de uma Noite de Verão. Então a gente está vendo que a coruja é o símbolo dos Bohemians Clubs. Se vocês não ouviram falar desses Bohemians Club, isso é uma sociedade secreta que existe nos Estados Unidos. Ó. Há quem ligue esses grupos secretos com os Illuminatis e os famosos Skulls e Andy Bones. Então, tanto aquele que eu acabei de ler como esses estão todos conectados. Como nas cerimônias de Bohemian Grove, aqui, ó. Eles têm uma enorme estátua da coruja, uma coisa bem estranhona, com 10 metros de altura. Especula-se que eles cultuem esta imagem. Quem testemunha ter acompanhado no mato os rituais do clube diz que a celebração inclui até a prática de um falso sacrifício humano, uma simulação à imagem. Então a gente está vendo que as sociedades secretas, como os Illuminatis e esses outros nomes que estão dizendo, eles têm a mesma forma de adoração,
que a gente sabe que é a adoração da coruja, que a gente viu que é a antiga adoração a Baal, ou essa antiga adoração babilônica, esse culto babilônico. Vamos ver o que está escrito aqui. Bom, se nós observarmos, essas sociedades secretas, elas estão incutidas em todos os países, e quem lidera essas sociedades secretas, ou quem faz parte dessas sociedades secretas, também lidera o mundo. São esses que eu falo para vocês, que são os líderes globais, os senhores do mundo. E a gente vai observar aqui uma das tramóias que eles fizeram. Olha aqui, ó. A primeira etapa seria a Segunda Guerra Mundial, planejada em campos de trabalho nazistas, sem suprimentos, resultando da morte de cerca de 200 mil judeus por fome e doenças, juntamente com cerca de 90 mil presos não judaicos, pelas mesmas causas. De acordo com a respeitada Cruz Vermelha, figuras oficiais, esse número é de 5% do que a máfia casariana, também conhecida como sionistas mundiais, afirma. Sionistas mundiais. O segundo grande sacrifício seria o final, quando seu rei luciferiano da nova desordem global fosse colocado no poder e quando todas as 3 religiões abraâmicas fossem erradicadas, especialmente o judaísmo, que seria culpado por todas as guerras e destruições do mundo. Vamos continuar lendo, que eu tenho mais aqui. Aqui, gente, são alguns pedaços que eu printei de uma matéria grande, inclusive que eu já li sobre essa matéria aqui. Já li. Vamos ver aqui, ó. A máfia casariana dos Rothschild, mais uma vez decidiu mergulhar de cabeça e se infiltrou e sequestrou todo o judaísmo. Os Rothschild criou um plano mestre para controlar todo o judaísmo e os judaicos do controle mental. Os Rothschild sequestrou o judaísmo modelando ao talmudismo babilônico, luciferianismo ou satanismo, e ganhou controle sobre as profissões bancárias de Wall Street. Em geral, o Congresso, os principais meios de comunicação de massa, juntamente com a maior parte da riqueza e dos meios econômicos de sucesso. Então, uma coisa que começou lá atrás, com o povo casário, que se converteu ao judaísmo, supostamente falando, que pegou e fez um hibridismo daquilo que eles adoravam, o antigo culto a Baal, ou que tinha também adoração à coruja. Eles trouxeram isso para o suposto judaísmo e fizeram o quê? Um mesclado. Nós vemos que isso acompanha digamos assim, as seitas secretas do mundo até hoje, os senhores do mundo e tudo o que tem acontecido. Eles têm comandado tudo isso já desde muitos séculos atrás. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Aqui nós temos uma imagem justamente de onde ficava a Casária, ou a terra dos casários. Aqui era a região central da Casária. Onde fica isso aqui, gente? Aqui é o Cáucaso, aqui é o Mar Negro, aqui é o Mar Cáspio, aqui é a Rússia, que sobe aqui para cima, aqui é o Cazaquistão, aqui é a Ucrânia, aqui embaixo é a Turquia. Aonde foi que começou de novo a ser povoada a terra pelos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé? Foi justamente nessa região aqui, certo? Do Cáucaso, aos pés do Monte Ararat, que fica justamente nessa região aqui, entre a Turquia, a Geórgia, fica nessa região aqui, que eles pararam. O Monte Ararat fica por aqui. E aqui começou de novo a povoação da terra, já falei sobre isso também. E os filhos de Sem, Cã e Jafé começaram a povoar a terra, e os de como é que fala? De Magog povoaram a terra do Cazaquistão, essa região aqui. Os de Gog povoaram a terra aqui da Ucrânia. Aqui foi a descendência desses dois ligados, que foram os askenazitas. E olha justamente aonde começou a Casária, se não é justamente na terra dos askenazitas, judeus askenazes.
ou, se a gente usar o nome certo, casarianos, e que provavelmente pela religião e pelo adorarem a Lúcifer e as coisas ocultas que a gente vê aqui, já tinha alguma base, com certeza, dos anjos caídos. O que eu falo? Que todo esse tipo de culto que começou na Terra, a gente falou disso a respeito de Semiramis, a mãe de Nimrod, que começou aqui na região aqui de baixo, né? Aqui já foi para cá para baixo, que ela começou a fazer adoração a outros deuses, que provavelmente ela teve algum contato com os anjos caídos, que Nimrod era filho dos anjos caídos e que ele povoou depois toda essa região aqui e fez o reino da Síria. O reino da Síria começou aqui, veio para cá, tal. E aqui não deve ter sido diferente, certo? Porque da onde este povo maligno e perverso, que simplesmente fazia todo tipo de adoração, derramava sangue, fazia tudo que a gente já sabe, sacrifícios humanos e coisas desse tipo, começou? Da onde eles tiraram esse tipo de ensinamento, se não essa mistura híbrida? Então nós chegamos a uma conclusão de que esse hibridismo que nós entendemos que a liderança dos senhores do mundo hoje possuem, começa justamente aqui. Vamos continuar. Eu vou ler para vocês agora, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Eu vou ler para vocês agora uma matéria falando a respeito das três... deixa eu pensar bem para falar, dos três conflitos globais, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Os protocolos dos sábios de Sião, para você ver como que este povo não é o povo judeu, mas um povo que a Bíblia fala que são aqueles que se declaram judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha o que fala aqui, ó. Os protocolos dos sábios de Sião, ou os protocolos de Sião, é um texto antissemita que descreve um alegado projeto de conspiração por parte dos judeus e maçons de modo a atingirem a dominação mundial através da destruição do mundo ocidental. Se nós colocarmos aqui conspiração por parte dos judeus, se nós colocarmos aqui sionistas casarianos, que vieram justamente dessa mistura, dessa falsa conversão, que são aqueles que se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga do Satanás. Vocês admitem comigo que faz todo sentido nós substituirmos aqui, porque esses aqui não são os verdadeiros judeus, ou esses daqui não são os verdadeiros israelitas, não são o verdadeiro povo de Deus. Mas como foi profetizado por Noé, lá no livro de Gênesis, quando ele amaldiçoou os filhos, principalmente Cã, quando aconteceu dele plantar a vinha, fazer o vinho, beber e se embriagar, e os filhos verem a nudez dele, aliás, o filho vê a nudez dele, porque Jafé e Sem não viram, né? Eles, pelo contrário. E quando ele profetizou, querendo amaldiçoar Cã, o que ele fala ali? Que os descendentes de Jafé habitariam as tendas de Sem. Descendentes de Jafé habitando as tendas de Sem, ou seja, os povos descendentes dos filhos de Jafé habitariam as tendas ou a casa ou a habitação dos povos descendentes dos filhos de Sem. E quem são os filhos de Sem? Os verdadeiros semitas, o povo de Israel, de quem descende o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, o povo de Israel, os verdadeiros judeus. Se eles não estão habitando a casa de Sem de forma digamos assim, enganosa, isso faz todo o sentido, certo? A gente vai ver outra coisa agora, que eu vou continuar para vocês. Só um minutinho. Vamos voltar para mim aqui agora e eu vou ler para vocês a respeito do que eu quero falar, para vocês dizerem para mim que não é assim que acontecerá. Então vamos lá. É uma coisa muito antiga, muito bem projetada, uma agenda que vocês vão acompanhar comigo para vocês verem que faz todo sentido.
Aqui. Só Jesus, né? Então vamos lá. Albert Pike, o homem que redefiniu a maçonaria e a Carta de 1871. Então, Albert Pike foi um líder da maçonaria que escreveu vários livros que, digamos assim, renovou a maçonaria ou fundamentou a maçonaria, e eu vou ler para vocês aqui a respeito do quê? Da carta que dizem que ele escreveu em 1871. Só um minutinho para eu achar bem a parte aqui que eu quero ler. Aqui. Vou pegar aqui um pedaço dessa parte de cima e depois eu vou ler a carta. Nessa época, Albert Pike completa sua ambiciosa elaboração dos graus do rito escocês, intitulado Dogma e Moral, publicado em 1871, onde compilava ensinamentos egípcios, presta atenção, hebraicos, babilônicos, gnósticos e hindus, oriundos de fontes antigas de ocultismo. Presta atenção. Este livro fornece amparo àqueles que acusam a maçonaria de satanismo, quando ele defende uma visão de Lúcifer como luz ou iluminação. Com isso, Albert Pike deu ainda mais força aos conspirólogos que defendiam a existência de um controle oculto dentro da maçonaria. Ao contrário do que possa parecer, Pike era pobre e dependeu dos maçons por algum tempo, morando até a sua morte em 1891 na Casa do Templo. Tá, vamos lá. Isso é o que eles dizem, né? Em 1871, Albert Pike escreveu uma carta aparentemente profética para Giuseppe Mazzini, um dos paladinos da independência da Itália, junto a Garibaldi e suposto diretor dos Illuminatis. Nessa carta, Pike expõe um plano da nova desordem global após 3 guerras mundiais, que soa insólito em sua alta capacidade profética. Então vamos lá. Vou lá direto para cá. Transcrevendo ainda abaixo parte do conteúdo da suposta carta de Albert Pike, lembra ainda que a visão de Pike tinha de Lúcifer era igual à do mito de Prometeu, como o desenvolvemos neste texto. Vamos lá, a carta. Aqui, essa carta de 1871, ela vai falar das 3 guerras mundiais, dos 3 conflitos globais. Gente, eu preciso me policiar. Tenham paciência comigo, porque a gente pensar uma coisa e ter que procurar outra palavra para poder falar não é fácil. A gente tem que parar e pensar para que a gente possa falar coisas que não venham colocar o nosso vídeo em xeque, né? Então vamos lá. Em 1871, gente, não tinha guerra nenhuma, não tinha conflito nenhum mundial, né? Mas aqui ele vai descrever tudo o que foi projetado para que elas acontecessem. Então vamos lá. O primeiro conflito global deve decorrer de forma a permitir que os Illuminatis derrubem o poder dos czares da Rússia e garantir que este país se torne um bastião do comunismo ateísta. As divergências causadas pelos agentes Illuminatis entre a Alemanha e a Inglaterra serão usados para fomentar esta guerra. No final da guerra, o comunismo será criado e usado de forma a destruir outros governos e ainda para enfraquecer as religiões. Foi exatamente isso que aconteceu. Se você duvidar, você pode ter acesso a pesquisar, certo? Eu vou ler para vocês agora o segundo conflito global. O segundo conflito global deve se fomentar por forma a tirar vantagem das diferenças entre o fascismo
e o sionismo político. Eu vou trocar aqui o nome sionismo político e a máfia casariana, o fascismo e a máfia casariana. Esta guerra tende a surgir de forma que o nazi seja destruído e o sionismo ou máfia dos casares políticos se torne forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Eu não falei para vocês que quem trouxe de volta a terra de Israel ou o país de Israel foi o sionismo político ou a máfia dos casares? Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Então vamos lá. Durante o segundo conflito global, o comunismo internacional tende a se tornar forte o suficiente de forma a contrabalancear a cristandade, o qual deverá então ser refreada e contida em xeque, até o momento que nos voltaremos a necessitar dele para o derradeiro cataclisma social. Então tá. As duas já aconteceram. E aqui está descrevendo exatamente o que aconteceu e o que veio por causa delas. Agora a gente vai falar sobre a terceira, ou o terceiro conflito, que está prestes a acontecer. Eu fiz um vídeo falando a respeito sobre estes conflitos e sobre justamente a terra de Israel, ou o país de Israel ter ressurgido por causa da máfia, por causa da máfia casariana, ou por causa dos sionistas judeus, ou os falsos judeus, ou a sinagoga de Satanás, ou aqueles que se declaram judeus e não são. E eu falei que a terra de Israel, ou que Israel não seria atacado agora. Eu fui bem enfática quando eu falei que ela não seria atacada. Mas não é bem assim do jeito que eu falei. Por que eu disse que Israel não seria atacado? Quando eu disse que Israel não seria atacado agora, eu quis dizer que Israel faz parte do sistema. Foi criado para existir neste momento, para que os senhores do mundo pudessem fazer ou trazer de volta, justamente para poder eles trazerem de volta, trazer na terra de Israel, eles poderem colocar no poder o reino do anticristo. Então, que por Israel ser parte daquilo que eles criaram, que Israel não seria atacado, mas na realidade faz parte da agenda, entendeu? Israel ser, de certa forma, atacado. Faz parte da agenda, vocês vão entender o que eu quero dizer. Naquele vídeo que eu fiz a respeito de que Jesus está prestes a voltar, eu falo exatamente isso, que quando acontecia os Shemitahs, desde 1967 para cá, todas as vezes que estava no término do ano de Shemitah, e eu vou explicar daqui a pouco, quando eu for falar de novo sobre Shemitah, eu vou explicar o que é para quem não sabe. Então, mas quando acontecia o término do ano de Shemitah, depois de 7 anos, né? O término do ano de Shemitah, que ou no finalzinho dos 7 anos, ou no início de um novo ciclo, dos 7 anos novamente, ou seja, do primeiro ano dos próximos 7 anos, que daria início de novo a um novo ciclo de Shemitah, que os senhores do mundo criavam algum tipo de conflito. Quando Israel voltou para a terra em 1948, eles começaram a observar, alguns anos depois, de novo, o Shemitah, né? E esse Shemitah, que começou a ser observado de novo, quando chegou em 1967, aconteceu a Guerra dos 6 Dias. E a Guerra dos 6 Dias ela começa exatamente no término do ano de Shemitah para um começo de um novo ciclo. E aí veio sucessivamente outras coisas acontecendo. A Guerra dos 6 Dias, o 11 de setembro, uma outra guerra onde o Egito e a Síria atacaram Israel, se eu não me engano, é a Síria. Ou aconteceu várias quedas econômicas, tudo nestes períodos que eu estou falando, ou seja, sempre eles fazem acontecer algo nesse período do término do ano de Shemitah para o início de outro. E nós estamos no ano de Shemitah, eu falei disso no meu vídeo, tá? Só para vocês segurarem um pouquinho essa informação, para vocês aguentarem aí, que eu vou dizer para vocês que existe sim uma agenda da qual Israel precisa ser, digamos assim, tocado de certa forma. Eu vou dizer atacado, mas que não vai ser a guerra de Gog e Magog. Então vamos lá. O terceiro conflito global.
tem de ser fomentado de forma a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes Illuminatis entre o sionismo político, ou a máfia dos casários, e os líderes do mundo islâmico. Esta guerra tem de ser conduzida de forma a que o Islã, ou o mundo árabe muçulmano, e o sionismo político, o Estado de Israel, ou a máfia, se destruam mutuamente. Entretanto, as outras nações, mais uma vez divididas nesta matéria, serão constrangidas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral e espiritual e econômica. Nós iremos então libertar os nihilistas e os ateus, e então iremos provocar um formidável cataclisma social em que todo o seu horror mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da agitação sangrenta. Então, por todo lado, os cidadãos obrigados a se defenderem eles próprios contra as minorias revolucionárias irão exterminar esses destruidores da civilização, e a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos ficarão a partir deste momento sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar esta adoração, irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, trazida finalmente aos olhos do público. Essa manifestação será resultado de um movimento racionário geral no qual se seguirá a destruição da cristandade e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Ou seja, não é o que eles estão projetando? O que eles querem colocar no poder? Se não a adoração total a Lúcifer, se não a adoração total a antigo culto babilônico. Nós sabemos que toda essa adoração, todo esse culto, toda essa forma de adoração antiga babilônica, como eu já falei para vocês em outros vídeos, ela vem de quem? Quem ensinou? Quem trouxe isso para que o povo pudesse adorar, se não os anjos caídos, que tiveram relações com as mulheres, ensinaram para as mulheres as formas de várias coisas, inclusive a adoração desse tipo, e que são eles que estão por trás de todo este insight, de tudo isso que está acontecendo, para que chegue ao momento em que o seu líder, ou aquele que está fadado a subir ao poder, mas perder, que é o anticristo, chegar a assumir realmente o poder. Então eles vão colocar Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente no poder. E não é ele que a Bíblia fala que dará o poder ao anticristo? Então, é tudo uma questão de pensar. Se tudo não está conectado, então não poderia, neste momento, estar acontecendo esta batalha de Gog e Magog. Este vai ser o terceiro conflito global trazido pelos homens. Eu falei para vocês a respeito do Shemitah. Então, vou falar para vocês algumas coisas agora. Só um minutinho. Nós vamos continuar. Espero que vocês estejam entendendo, gente, porque o assunto é tão cheio de controvérsias, mas a gente vai chegar lá. Presta atenção aqui, eu vou ler para vocês agora. Rabbi Evron me disse a seguinte mensagem da maneira mais simples possível, como uma criança inocente, e não como uma autoridade da Torá. Disse Rabbi Fish, mas depois que ele me contou, percebi que o que temos aqui é uma bomba atômica. O Rabino Evron me informou que no próximo ano de 5.783 será um ano de jubileu e dará início à chegada do Messias. Bom, aqui é um rabino falando a respeito do Messias de Israel, que vai chegar no ano de 5.783. E quando é o ano de 5.783? É justamente o ano de 2023, que o deles vai se iniciar, obviamente, agora final de setembro e começo de outubro. O ano deles começa no sétimo mês, né? No calendário deles começa de novo o ano.
E para nós, o ano de 2023. Então, 5.783 é o próximo ano de Israel agora. Nós estamos em 5.782. E eles estão dizendo, esse rabino disse que vai ser um ano de jubileu, que dará início à entrada do Messias. Vamos continuar. Aqui. A gente vai falar sobre o que é o ano de jubileu. Ele está em Levíticos 25:10. E santificarás o 50º ano. Você deve proclamar libertação em toda a terra, para todos os seus habitantes. Será um jubileu para vocês. Cada um de vocês voltará para a sua propriedade, e cada um de vocês voltará para a sua família. Então, o que é o ano de jubileu? A gente vai passar mais uma aqui, eu vou explicar para vocês exatamente o que significa. Deve-se notar que o ano atual é de 5.782, como eu acabei de falar. E é um ano de Shemitah, como eu também acabei de falar. Eu vou explicar para vocês o que é um Shemitah. É um ano sabático. A Shemitah faz parte de uma estrutura maior de 7 ciclos de Shemitah sabáticos, nos quais contamos 49 anos. E então vem o 50º ano, que é o ano de jubileu, conforme descrito em Levíticos. Eu vou explicar para vocês o que é Shemitah. Shemitah, para quem não sabe, está escrito em Levíticos também. Deus, quando ele mandou o povo para a terra de Israel, ele disse que o povo teria que observar o sábado, certo? Que o sábado é o quê? É o 7º dia da semana. Então, 6 dias o homem pode trabalhar e no 7º ele não deveria trabalhar. Seria o 7º dia, o sábado ao Senhor, certo? E no ano de Shemitah, o que acontece? É a mesma coisa, só que em vez de ser dias, são anos. O ser humano, o povo de Israel, na terra de Israel, ele pode plantar, colher e negociar as suas plantações durante 6 anos. No 7º ano é o 7º ano de Shemitah. É o ano em que não se pode plantar, não se pode colher e não se pode negociar nada da terra. Aquilo que nascer da terra sozinho, a pessoa pode comer, ela pode colher, mas ela não pode plantar e nem negociar aquilo que nascer sozinho da terra. Ou seja, é um ano sabático, assim como o sábado é o 7º dia, o Shemitah é o 7º ano, é o ano sabático, ano de descanso da terra, que o povo não poderia plantar e nem colher. Quando você conta um ciclo de 7 Shemitahs, que são 7 mais 7 mais 7, ou seja, 7 vezes 7, dá 49 anos. Então, o 49º ano seria um ano de Shemitah também. E depois desse 49º ano de Shemitah, que é o ano que ninguém pode plantar, colher e tal, vem o 50º ano, que é o ano que justamente está falando que é o ano de jubileu. Isso acontece de 50 em 50 anos, depois de um ciclo de 7 anos de Shemitah, de 7 em 7 anos, ou de 7 em 7 anos, 7 vezes. Vem 49 anos mais um, que é o 50º ano. Então seria o ano de quê? Um ano de libertação. E eles estão dizendo que o Messias deles vem num ano de jubileu. Vamos continuar. Espero que vocês estejam entendendo, gente. Aqui. Sabemos que o Messias será revelado no jubileu, disse o Rabino Fish. Isso é dito simplesmente e deve ser entendido simplesmente. Mas atualmente estamos contando e observando os Shemitahs sem nenhum jubileu. Sabemos que o Messias virá no 85º ano de jubileu, mas sem contar o jubileu, estamos cancelando a chegada. O jubileu deixou de existir. Então, depois que o povo de Israel foi para o exílio, saiu da terra e que ficaram longe da terra por praticamente 2.000 anos, né? Mais de 2.000 anos, o que aconteceu? Quando eles voltaram, eles começaram a observar o ano de Shemitah. Shemitah, inclusive, Israel está no ano de Shemitah, ano em que, se você procurar lá sobre Israel, você vai ver que é um ano que eles não podem plantar. Não estão plantando, nem estão colhendo, ou seja, o que está nascendo naturalmente, a pessoa pode colher, plantar e comer. Mas é um ano em que não pode haver cultura de plantação nenhuma e nem de colheita nenhuma. Eles estão no ano de Shemitah. E diz o povo de Israel que este ano de Shemitah acaba agora, de setembro para outubro, quando começar o ano de 5.783. Acaba o ano de Shemitah. E este rabino está dizendo que vai começar o jubileu, ou seja, que seria um 50º ano depois de 7 ciclos de 7 anos de Shemitah. É interessante observar. Ele está falando o que é, certo? Vamos ver aqui.
Antes de eu entrar nisso daqui, espera só um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho aqui para mim poder falar um pouquinho sobre isso. Se o povo de Israel não tem observado os jubileus, porque os Shemitás têm sido observados, mas o jubileu, parece que quem controlava este jubileu, ou esta regra, né, que acontecia, que o povo simplesmente ele era libertado. Aqui eu vou voltar para vocês aqui, para vocês verem aqui o que está falando. Ó. Santificará o 50º ano, você deve proclamar libertação em toda a terra para todos os seus habitantes. Será um jubileu para vocês, cada um de vocês voltará para a sua propriedade, cada um de vocês voltará para a sua família. Ou seja, o que dizia essa lei do ano do jubileu? Que a pessoa que era escrava, ela ficava livre no ano de jubileu. Toda pessoa que tinha vendido uma propriedade e queria tomar ela de volta, ou ela tinha sido tomada justamente porque não puderam pagar, ela tinha que ser devolvida no ano de jubileu. Era um ano de libertação. O que lembra isso, gente? Ano de libertação, certo? Que o povo de Israel recebia a bênção de ser livre, de ter de volta as suas propriedades, de poder voltar para casa. Se tinham se tornado escravos, eles eram libertados e voltavam para suas casas. E isso era uma lei de Deus. O ano de jubileu tinha que acontecer isso. Mas quem é que comandava esse acontecimento, se não o Sinédrio de Israel? Porque é uma coisa complicada, né? Como é que você vai dizer para as pessoas, olha, esse terreno aqui que você tomou porque o outro não pode pagar, agora tem que devolver. Tinha que existir um controle muito específico. Então, depois que eles voltaram para a Terra em 1948, eles começaram a observar os Shemitás, porque é só você contar 6 anos, o 7º Shemitá. Mais 6 anos, o 7º Shemitá. Não pode plantar, não pode colher. Ponto. Vamos obedecer ao Senhor. Mas e o jubileu? Teria que ter uma organização maior, que era feita pelo Sinédrio. E o Sinédrio não voltou a existir. Quem era o Sinédrio, senão aqueles que estavam e lideravam o templo de Israel? Aqueles que lideravam a parte religiosa de Israel e o templo de Israel. Era como se fossem os políticos da lei daquela época, que organizavam as leis e que faziam que elas fossem cumpridas. O Sinédrio não existe mais. Provavelmente voltará a existir quando o terceiro templo for reconstruído, mas ele não existe mais, certo? Então não se comemora mais jubileu, o jubileu não existe. Mas o que este rabino falou? Que se nós pegarmos desde os primórdios dos anos da terra, onde Deus falou que ia começar, e contar, é só contar, de 7 em 7 anos, Shemitá, de 7 em 7 Shemitás, jubileu, e que contando desta forma, de todos os anos para trás, olhando para a genealogia bíblica, que eles chegaram à conclusão de que o próximo ano agora é um ano de jubileu. Nós estamos fechando um Shemitá, que seria o 49º ano, e o 50º ano é um jubileu. Gente, isso é algo muito interessante, porque eles estão dizendo que o Messias deles volta no ano de jubileu, volta no fim de um ciclo de Shemitá, no começo de um outro, e isso vai acontecer agora, certo? Vai começar um ano vai terminar um ano de Shemitá e vai começar um ano de jubileu. Então, se acontece do Messias de Israel vir e tomar posse, o que tem que acontecer antes? O que acontece para a igreja? A volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja, ou seja, proclamada a libertação do povo, a libertação da igreja, isso faz todo o sentido. Então a gente vai observar agora. Esses acontecimentos, eles estão, como é que eu vou dizer? Comprovando aquilo que tem sido falado, comprovando que provavelmente o ano de 2023 é o ano da vinda do Senhor Jesus. E se a gente observar também os acontecimentos que estão seguindo com relação a, como é que fala, os líderes do mundo e a nova desordem global, o que eles querem implantar? Que também faz parte de um mesmo período. Agora que a gente vai voltar lá para a gente ler aquilo lá. Olha só. Entre os anos de 2021 a 2030, existirá um único governo mundial. O que é isso? Essa é a Agenda 2030 da ONU. É a Agenda 2030 que já está documentada, existe. E é isso que eles colocaram nessas leis que devem acontecer. Gente, se eles querem colocar
entre 2021 até 2030, dizendo que tudo isso vai acontecer, então, se nós pararmos para ver, este ano agora, que começa em 2023 e vai até 2030, esses últimos 7 anos, que chegam justamente ao final dessa agenda, seriam os últimos 7 anos, o ano da tribulação, o ano do reino do anticristo e o ano de todos os acontecimentos. Vamos ler aqui o que eles estão projetando. Olha lá. Eles estão falando que existirá um governo mundial. De quem é esse governo mundial? Do anticristo. Existirá uma única moeda, um único banco central mundial, um único exército mundial, será o fim das fronteiras nacionais, fim das propriedades privadas. Hoje mesmo eu estava lendo a respeito disso, que existem leis sendo fomentadas aqui no Brasil, falando sobre o fim das propriedades privadas, falando sobre o fim das pessoas terem carros, porque se as pessoas não andarem de seus carros próprios, andarem de transportes públicos, vai diminuir o quê? Vai diminuir as emissões de gases poluentes, vai diminuir o efeito estufa, tudo palhaçada. Tudo falando sobre a coisa do Papa lá que fala a respeito da lei verde deles lá, gente. Esqueci o nome agora, já falei sobre isso em outros vídeos, certo? A abolição da instituição da família, terá uma diminuição populacional, abolição da instituição da família, diminuição da população. Vamos continuar. Aqui. Irão controlar o crescimento e densidade populacional, múltiplas vacinações serão obrigatórias, haverá uma renda básica universal, implantação de um microchip no corpo humano como a capacidade de rastreamento, inclusão de uma forma de crédito social como o que existe na China, milhares de voluntários conectados no sistema 5 GADU, o governo irá criar os filhos, escolas e universidades irão pertencer somente ao governo. O que mais? Peraí. Agora que eu lembrei. Só um minutinho, gente, que eu tenho mais uma que está fora daqui, que eu vou colocar para vocês. Aqui. Fim dos transportes privados, foi o que eu estava lendo agora. A abolição de todas as empresas privadas pertencerão ao governo, restrição das viagens que não são necessárias, as pessoas ficarão concentradas somente em cidades, fim da irrigação e da abolição das empresas do setor agrícola. O que a gente está vendo? Proibirem as pessoas que produzem alimentos agrícolas de produzir, dizendo que está aumentando também o efeito estufa, está aumentando também a destruição do planeta, incluindo a proibição de possuir animais, fim das propriedades privadas, casas, terrenos, negócios e muito mais, restrição ao uso da terra, proibição de todos os tratamentos naturais que não forem sintéticos. Então a gente está vendo que essa é a agenda do governo mundial, essa é a agenda 2030 da ONU. É interessante nós observarmos que tudo isso que está sendo falado, que está sendo previsto para agora, este período, não é todas as regras e leis do reino do anticristo. É só a gente parar e pensar. É só a gente parar e observar. Eu tenho mais algumas coisas para falar que é interessante observar. Eu falei que provavelmente, assim como em todos os finais de Shemitah e começo de um novo ciclo, os senhores do mundo, faziam algo acontecer que causasse uma comoção. Ou eles derrubavam a economia, isso aconteceu em várias vezes, ou guerras contra Israel, isso aconteceu em algumas vezes, ou o ataque do 11 de setembro, isso também aconteceu, que provavelmente, neste final de Shemitah para o começo do outro, eles farão com que estoure o terceiro conflito global. Não é isso que a gente está vendo? Não é dessa forma que as coisas estão se movendo? Só que tem uma outra observação que eu só me atentei, e é engraçado que Deus ele faz eu ver as coisas aos poucos.
É como se fosse uma montagem de um quebra-cabeça. Eu só me atentei a isso depois que eu fiz o vídeo falando a respeito do ano de Shemitah, falando a respeito que o Senhor Jesus vem no final de um ano de Shemitah, no começo de um novo ciclo, porque ele não viria arrebatar a igreja dele no ano de Shemitah, porque ele não iria contra a própria lei que Deus criou. Isso não tem nada a ver com o povo de Israel. A lei, quem criou, foi Deus. E se Deus criou uma lei dizendo que o povo não poderia colher nem plantar, é porque ele observa as coisas dessa forma. E se a igreja ela é representada na palavra de Deus como uma colheita, o arrebatamento da igreja representa uma colheita, então ele não viria no ano de 2022, um ano de Shemitah, colher a igreja, ou arrebatar a igreja. Mas que na virada desse ano de Shemitah para o próximo ano, que começa um novo ciclo de 7 anos, que provavelmente será os 7 anos da grande tribulação e do governo do anticristo. Gente, eu estou falando de coisas aqui que eu estou dizendo que será, porque para mim isso está muito claro de acontecer. 2023 é o ano que a gente ouve falar há muitos anos que eles colocaram como um ano limite, ou um ano de alguma iniciação, um ano que eles já projetam algo, que estavam colocando na nossa frente, mostrando para nós que esse ano não era um ano comum, que não era um ano qualquer, que era um ano diferenciado, que é um ano que tem algo para acontecer. Mas voltando ao assunto do Shemitah. Então eu falei que o Senhor Jesus não viria arrebatar a igreja dele no ano de Shemitah, certo? Mas que no final, no início de outro, provavelmente, não é? Que a igreja é tirada e o reino do anticristo começa. Se nós pararmos para pensar, eu vou fazer aqui uma colocação hipotética do que pode acontecer. Eu não posso afirmar categoricamente, mas para mim, tudo parece que se encaixa. Então, está terminando o ano de Shemitah. Se eu não me engano, acho que é dia 26 de setembro, gente, porque eu não me lembro exatamente a data que eu falei, acho que é 26 de setembro. Acaba o ano de Shemitah, porque acaba o ano judeu, né, do povo de Israel, e começa um novo ano, o ano de 5.783, certo? Será a festa das trombetas. O ano novo judaico começa na festa das trombetas, né? Então, acabou o ano de Shemitah, começou o ano novo judeu, festa das trombetas, e que algo irá acontecer. Provavelmente eles farão nessa virada, outubro, mais tardar novembro, que estoure o terceiro conflito global, justamente com um ataque a Israel, porque a Rússia está por trás de toda essa situação, fazendo com que se reúna esse tipo de acontecimento com os povos muçulmanos. Aí a gente vê o Irã, aí a gente vê a Turquia, aí a gente vê outros que participarão, não dá para especificar quais, mas que provavelmente Israel será assim atacado e que acontecerá o início deste terceiro conflito global com um ataque a Israel, e que desse ataque a Israel vai haver o quê? Outros países vindo para defender Israel, os países que os Estados Unidos e os países da OTAN vindo para resolver essa situação junto e explodindo a terceira guerra, o terceiro conflito global. E esse conflito global, obviamente, que quando ele estourar, não vai acontecer um dia para o outro, mas nós sabemos que existe o risco de quê? De um ataque nuclear, certo? Esse ataque nuclear provavelmente não vai acontecer na hora que começar, mas vai estourar a guerra, provavelmente. Eu acredito, gente, que até novembro vamos observar os acontecimentos. Eu estou fazendo aqui uma colocação hipotética do que pode ser que aconteça. E que essa guerra ela entre no ano de 2023 para nós, né? No começo do ano de 2023. E o que eu quero colocar para vocês? Eu já fiz vários vídeos falando que eu acredito que o Senhor Jesus vem retirar a igreja numa festa de Pentecostes. Eu já dei todas as minhas... daquilo que eu acho, eu já falei a respeito da palavra, de tudo que está escrito, nos outros vídeos que eu já falo sobre isso. Inclusive tem um vídeo que eu falo que se o arrebatamento poderia ser numa festa de Pentecostes, e eu acredito que sim, eu acredito que pode acontecer.
Aí só que a gente observa, mas o ano de Shemitah acaba agora, aí vem a festa das trombetas, e poderia acontecer na festa das trombetas também, porque é um novo começo de um ciclo. Mas o que eu me atentei? Uma coisa que eu fiz todo outro estudo, fiz todo outro vídeo, mas é como se Deus não permitisse que eu enxergasse as coisas. Ele vai me dando as coisas aos poucos. Quando o Senhor Deus criou os anos de Israel e o calendário judaico, o calendário hebreu, o ano não começa no 7º mês, o ano começa no 1º mês. O 1º mês é qual ano? O mês de Abib, que é o mês da Páscoa. O ano, que eles falam até que é o início do ano religioso, mas é o início do ano de Deus. É o início do ano que Deus criou. Deus não criou o ano começando no 7º mês. Deus criou o ano começando no 1º mês, que é no mês de Abib. Mês de Abib, 1º de Abib, começa o ano. No dia 14 de Abib é a Páscoa. 14 e 15 de Abib é a Páscoa, que acontece do dia 14 de Abib em diante, certo? E a Páscoa acontece já no fim de um Shemitah. Então o Shemitah acabaria no finalzinho do mês antes do mês de Abib. Quando passar para o dia 1º de Abib, que é o mês da Páscoa, o ano de Shemitah ficou para trás, começou um novo ciclo. Um novo ciclo começará no final do ano de Deus, e não no final do ano criado por eles, que seria o 7º mês, que não faria sentido algum. Faz sentido para eles, para aquilo que eles ensinam, mas para Deus não. Então, se o ano realmente de Shemitah acaba no mês antes do mês de Abib, e o mês de Abib começa um novo ciclo, então nós começamos um novo ciclo na Páscoa. Aí o que acontece 50 dias depois da Páscoa? A festa do Pentecostes. E a igreja poderia vir ser tirada, porque nós não estamos mais no ano de Shemitah. E aqui começa um novo ciclo de 7 anos, ou o início da grande tribulação. A igreja é tirada no Pentecostes e a guerra está acontecendo. O que eu digo que acontece no dia do arrebatamento da igreja? Eu digo que é no 6º selo, porque acontece algo, ou uma catástrofe natural, ou um acontecimento que provoca uma catástrofe natural. Não seria justamente o dia de um ataque nuclear, dessa guerra que vem se desenrolando do final do ano de 2022 para o ano de 2023, ou no início do ano de 5.783, porque eles contam o ano deles lá, que começa final de setembro e começo de outubro, este ano, né? E se desenrola esta guerra vem se desenrolando, e no culminar de todos os acontecimentos, um joga uma bomba e outro, provavelmente, de repente, a Rússia joga uma bomba sobre os Estados Unidos. Isso tem sido visto, isso tem sido profetizado, eu não sei, mas se acontece uma explosão de um ataque nuclear, que vamos fazer hipoteticamente essa colocação, que fosse nos Estados Unidos, sobre Nova York, como está sendo falado, eles estão lá dizendo para o povo se preparar em Nova York, e a bomba vai explodir, vai acontecer algo que vai provocar outras catástrofes, porque a gente não tem uma noção plena do que aconteceria com uma explosão de uma bomba nuclear nos Estados Unidos. A explosão de vulcões, como o Yellowstone, causado por essa explosão primária, vulcões, acontecimentos que causariam um grande terremoto mundial, 6º selo, e ficaria insustentável do Senhor Jesus permitir que a igreja continuasse na terra. Então, acontece esse ataque, a igreja é tirada imediatamente da terra, e mediante a este acontecimento de uma destruição por uma bomba nuclear, que está colocando a terra em risco, todos os projetos deles de manter a natureza, a encíclica verde, que eu esqueci a palavra, agora eu lembrei, que todo o projeto que eles têm de deixar a terra saudável, ou de deixar a terra, como eles falam, sem essas coisas que estão fazendo com que a terra se destrua, o efeito de estufa na terra, tudo isso que está acontecendo, eles vão olhar e vão falar, está destruindo tudo, mas tudo um projeto. E o que viria então?
depois dessa situação? Um acordo de paz que obrigaria todas as nações a participarem de um mutirão de reconstrução do planeta Terra? Então todos não se oporiam mais a um governo único, ou uma moeda única, a um sistema único. Precisamos salvar o planeta. Então todos aceitariam tudo isso que eu acabei de ler para vocês aqui agora. Fim disso, fim daquilo, restrição disso, restrição daquilo. Por quê? Porque estariam no momento de quê? De pós-guerra, de reconstrução de um mundo que eles vão dizer que é o nosso lar, que não sei o que mais, e piriri, 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 e colocariam um novo governo para funcionar e subiria ao palco o líder mundial ou o anticristo, justamente nesse período, após o mês de maio, porque a festa dos Pentecostes é no mês de maio, final de maio este ano, que vem agora, de 2023. E começaria a grande tribulação? O que vocês acham? Algo a se pensar, algo a se analisar. Eu chego aqui ao final de todas as minhas colocações, só quero mostrar para vocês só mais uma coisinha. Só mais uma coisinha interessante aqui, que eu acho que eu tenho que mostrar para vocês. Aqui. Só um minutinho. Espera aí que eu já vou colocar. Aqui. Observem esta matéria da revista Vogue. Olena Zelensky, primeira-dama da Ucrânia, fotografa para Annie Leibovitz para a capa da Vogue, dos Estados Unidos. A maior revista de moda dos Estados Unidos, e a primeira-dama da Ucrânia fotografando para ela. Casal Zelensky posa para a sessão de fotos de Vogue, provocando críticas e elogios. Aqui a próxima foto do casalzinho fotografando. Gente, no meio de uma guerra, como eles dizem que está acontecendo. Se isso não é uma agenda, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar. No meio de uma guerra, de um conflito, onde eles estão falando que a coisa é séria, não sei o que, e ele dizendo que não tinha isso, que não tinha aquilo, pedindo ajuda, parará, parará. Você vai fotografar no meio dos escombros? Você vai estar em Kiev, passeando, fazendo todo um ensaio fotográfico para fotografar para a revista Vogue de moda? Se isso não é uma agenda, então eu não sei o que é uma agenda. E volto a dizer, para mim, este senhor continua, para mim, sendo o principal, candidato a anticristo. Eu vejo dessa forma, eu tenho vídeos falando a respeito disso, tudo se encaixa, e para mim ele é o candidato principal a anticristo para mim. Para mim tudo está se encaixando, tudo está prestes a se desenrolar. Vamos observar. Se nada do que eu falei acontecer, então pode ser que eu esteja enganada, mas mediante a palavra, mediante os acontecimentos, mediante a história, mediante a todo o propósito criado pelos senhores do mundo, que eu mostrei para vocês desde séculos e séculos atrás, que este reino vem sido projetado, tudo que eu tenho mostrado para vocês, acho que vocês devem pensar e analisar se aquilo que eu estou falando faz algum sentido ou não. Deus abençoe a todos. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Fiquem com Deus e até a próxima.